Um empate triplo das intenções de voto nos principais candidatos a prefeito da maior cidade do país. Contas de rede social de um desses candidatos que são tiradas do ar em vão. No meio disso tudo, uma plataforma que é proibida de operar em território nacional. Parece ficção, mas são as eleições municipais brasileiras de 2024. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o Yuri Sanches, que é diretor de análise política da Atlas Intel, o Fabiano Santos, que é professor titular do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e pesquisador visitante aqui da FGV Comunicação Rio, e o Marco Aurélio Rüdiger, que é o diretor da FGV Comunicação Rio. Rapazes, muito bem-vindos. A gente vai começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Bolsa de apostas. Quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo? Yuri. Olha, desde que o primeiro debate em São Paulo aconteceu e dominou, né, até o cenário nacional, mesmo as discussões, o Pablo Marçal ele vem aumentando muito a chance dele, eu diria, principalmente de acessar o segundo turno, e eu não descartaria que ele pudesse eventualmente vencer uma eleição em São Paulo. Hoje isso não se dá, pelo que nós da Atlas temos visto, isso não acontece. Então eu acredito que, assim, apesar disso hoje não estar se configurando, eu acredito que em um segundo turno contra Guilherme Boulos ele teria uma chance, daí dependeria muito de como Guilherme Boulos e como Pablo Marçal iriam falar para o eleitor mais moderado. Se Pablo Marçal seria competente o suficiente de moderar e conquistar o voto de quem não queria o Boulos, e o Boulos, por sua vez, de fazer o mesmo com quem não quer Pablo Marçal. Hoje, um segundo turno provável entre Boulos e Marçal, acho que daria Boulos. Mas não dá para descartar, né? Tem muita coisa acontecendo que pode mudar o cenário. Marco, seu palpite. Eu acho que no segundo turno o Boulos leva, porque acho que a trajetória do Pablo Marçal nesses debates, em especial, passou uma imagem dele, em termos assim, simbólicos, de baixa confiança. Ele é uma personalidade movediça. Então a possibilidade de criar uma espécie de um cordão sanitário para evitar uma pessoa assim na prefeitura da principal cidade do país, né, da América Latina, acho que é bastante razoável. Mas eu acho que, em geral, os candidatos de São Paulo são todos muito abaixo do que São Paulo significa para o Brasil, o que é lamentável. Eu vou voltar a São Paulo e o Marçal contigo já, mas antes vou ouvir o Fabiano. E aí, sua aposta? Bom, eu acho que o eleitor de centro, né, se esse cenário de ida ao segundo turno do Boulos e o Marçal permanecer mais um pouco, eu levanto outra pergunta, né? Como se comportar diante dessa possibilidade de irem ao segundo turno dois candidatos com os quais o eleitor moderado de centro não se identifica, né, definitivamente, né? Então eu esperaria um pouco mais para ver como é que o Nunes vai avançar. No segundo turno, o Nunes ganha do Boulos, né? Então eu acho que a gente precisa de mais alguns dias de campanha para verificar se o Marçal vai se descolar do Nunes, né, de fato. Agora, Marco, do ponto de vista da comunicação, da atuação digital, é interessante observar esse fenômeno Marçal, né? Não tem dúvida. Eu acho que é uma coisa que ele consegue compreender bem como utilizar, em termos simbólicos, a linguagem das redes. Então, vou dar um exemplo: quando ele tira a carteira de trabalho no meio de uma discussão com o Boulos, assim, enquanto todos os outros vão para lá para fazer o debate, depois as suas equipes colocarem nas redes o que eles falaram, o Marçal já vai preparando o que vai ser utilizado. Assim, ele já é uma inversão. Ele não está muito preocupado com o debate, ele já está preocupado em causar, né? Mas tem um detalhe importante, aí eu acho interessante a ponderação do Fabiano, porque nem tudo são redes. Eu diria que as redes hoje jogam um poder enorme, um peso enorme no debate público, mas eu acho que nem tudo são redes, porque a gente é levado a um certo engano, que é o seguinte, que
a gente se esquece, por exemplo, que o rádio não matou o papel, a TV não matou o rádio, né? Então são canais que ainda são que têm potência, que influenciam, e no final as redes, ainda que sejam do tamanho que são, tem a musculatura que tem hoje no debate público, na circulação de informação, na criação de visões, de narrativas e tal, ainda assim não acabou com a televisão, com o rádio, nem com o papel. Então agora, com o horário de televisão entrando também, o espaço de televisão entrando também, pode ser que o Nunes consiga ter alguma recuperação, né? E talvez ter uma racionalidade também do eleitor, principalmente o eleitor de centro, em buscar essa opção como uma via para evitar um segundo turno em que nenhum dos dois candidatos conversa com esse eleitor de centro. Então, eu dou um crédito aí nessa perspectiva do Fabiano, pelo ponto de vista da comunicação, que a televisão talvez mude um pouco essa equação do jeito que ela está posta hoje, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar. Eu acho que isso acaba fugindo um pouco dos analistas. Quer dizer, é preciso ainda levar em conta a campanha eleitoral na TV, ainda Sim. que ela tenha um papel relativo menor hoje do que já teve no passado. É Sim. por aí. Sim. É preciso ver que o Marçal é um candidato da direita antissistema, né? Então, o eleitor, a eleitora, né, que buscam resposta para questões de políticas públicas, né, para questões da cidade, essas pessoas não têm menor afinidade, né? E, por outro lado, Boulos, ele não é um candidato talhado, né, para fazer esse movimento para o centro nesse momento. Então, a oportunidade que o PT perdeu é significativa de apresentar para o eleitor de São Paulo uma candidatura que pudesse fazer o combate ao antipetismo e ao mesmo tempo, se aproveitasse da rejeição que o Ricardo Nunes tem, porque a verdade é que a avaliação que o eleitor tem da gestão do Nunes é ruim. Então é um candidato, um incumbente bom para perder, né? Mas o Boulos não é esse candidato de oposição à esquerda bom para ganhar, não é? Para combater esse gestor que não é bem visto, né? Então é uma situação que o Marçal está se aproveitando bem. O candidato de centro-direita é mal avaliado, e o candidato de esquerda é um candidato que tem uma rejeição grande por conta de um passado muito radicalizado, não é? Então, esse fenômeno, né, de uma direita antissistema está acontecendo em condições estruturais bem compreensíveis, né? Tentam surfar nessa onda anti-Marçal a Tabata e o Datena. E aí te pergunto isso, Yuri, se tem chance de alguma novidade nesse sentido, né, para a Tabata, por exemplo. E também se você acha que já dá para falar num marçalismo, né, e a exemplo do bolsonarismo, se ainda é cedo para isso. Eu diria que do ponto de vista de comunicação durante essa campanha, talvez o Marçal e a Tabata estão se comunicando melhor, lidando um pouco melhor com o fluxo, com a velocidade do que as coisas estão acontecendo. O Pablo Marçal ditando uma narrativa, pautando muitas vezes o debate, o comportamento dos outros, a estratégia dos outros candidatos. E a Tabata tem sido mais hábil, eu diria, em entender o fluxo, a velocidade que a comunicação se dá, principalmente nas redes, principalmente antes do início da televisão. Então, eu diria que nesse fluxo, o Datena está um pouco atrás, tanto porque na televisão, acho que o desempenho dele nos debates não foi bom do ponto de vista de propostas e tampouco do ponto de vista de confronto com o Pablo Marçal. Ele caiu nas provocações, né, até no último debate também que teve, e ele falhou em se apresentar como um candidato que tem propostas de uma forma muito mais propositiva. Nesse sentido, né, que os dois, Marçal e Tabata, estão lidando melhor com esse fluxo de comunicação, um respondendo ao outro, na verdade, mais a Tabata respondendo ao Marçal. O Marçal, ele cresce mais rápido, ele tem uma curva de crescimento, um espaço mais rápido de crescimento, porque ele se alimenta da base bolsonarista.
Enquanto a Tabata ela tem crescido, mas de um crescimento muito mais lento, a gente tem visto que tem gerado dividendo político eleitoral para ela isso, mas tem sido um ritmo de crescimento mais devagar, porque em uma eleição tão polarizada e tão nacionalizada, existe pouco espaço para o centro. Então ela tem que convencer melhor o eleitorado de que, olha, aquelas duas opções que estão sendo dadas ali não são o melhor para São Paulo, e atrair esse voto útil para uma perspectiva de centro é complicado. Ela também não tem uma experiência de gestão, mas eu diria que ela está se apresentando de uma forma boa. Eu acredito que nessa eleição ela está se projetando. Não diria que ela conseguiria acessar um segundo turno pelo que a gente tem visto até agora e pelo tempo que falta para concluir a campanha, mas acho que dos que estariam se destacando, fora dos 3 que estão liderando, né, que como foi muito bem colocado, existe uma guerra de rejeições ali, né? E o eleitorado paulistano, da forma que eu tenho analisado, ainda está meio que indeciso sobre o que vai acontecer, sobre o que fazer. Sobre o marçalismo, eu não diria que existe hoje um marçalismo. Eu acho que a gente consegue ver um pouco melhor o bolsonarismo quanto uma corrente política que o que a gente vê agora talvez seja um descolamento do bolsonarismo da figura de Jair Bolsonaro, no qual Pablo Marçal ele tem navegado muito bem, tem tido um desempenho muito bom, mas o próprio Marçal sabe que ele não pode também se queimar e atacar a figura de Jair Bolsonaro. Então, para que ele consiga se projetar enquanto um ícone dessa corrente de pensamento, ele ainda assim precisa manter uma certa reverência a Jair Bolsonaro. Não diria que ele inaugura uma nova corrente da direita mais radical e antissistema, mas que ele navega dentro do bolsonarismo enquanto uma corrente que, de novo, está tendo esse descolamento da figura do seu líder, que seria Bolsonaro. Ô Marco, é interessante que a cada eleição a gente tem uma novidade na comunicação. Por exemplo, a gente já teve a eleição do WhatsApp, os grupos do WhatsApp fazendo diferença. Agora, você diria que isso são os campeonatos, as competições de cortes, das quais o Marçal vem se beneficiando? Assim, eu acho que ele entende bem isso e ele entende, diria, melhor que a própria justiça eleitoral, porque na hora que ele tem várias contas, por exemplo, e bloqueia uma, ele basicamente, os apoiadores dele se transferem para as outras. Então ele tem toda uma estratégia de entender a complexidade das redes, esse ecossistema potencial entre as diversas plataformas, de uma forma muito mais sofisticada, digamos assim, não só com os outros candidatos, mas com a própria justiça eleitoral. Então eu acho que isso é um ponto bastante importante. Quando você fala, é engraçado, eu estava ouvindo aqui o Datena. O Datena é um candidato que ele é obsoleto. E é curioso que ele levou tanto tempo a entrar no páreo de fato para concorrer, ele se tornou obsoleto no correr de, 8 anos mais ou menos. Ele não sabe mexer com as redes, as propostas dele não têm pé nem cabeça, ele não entende exatamente. É uma série é um wishful thinking que ele traz como proposta, ele não tem a menor chance. Eu acho que a Tabata ela ganha nessa eleição no sentido em que ela se torna mais conhecida, ela está densando o papel dela para o futuro. Eu acho que isso é importante. Agora, todos os candidatos, se você olhar, em geral, eles são muito pobres do que eles podem oferecer como potencial entrega para uma cidade sofisticada como São Paulo. Né? Eu acho curioso, por exemplo, eles virem com uma discussão sobre educação, aí fala, o que você acha importante? Ele fala, não, educação, vou fazer uma educação de qualidade. O que educação de qualidade quer dizer? Acho que numa cidade como São Paulo, que crescentemente é tecnológica, crescentemente tem a área de serviços, ela é sofisticada por vários aspectos, uma educação de qualidade tem que conversar com o potencial futuro dessa cidade. Isso não está presente de forma clara no discurso deles. Então, no final, a discussão é muito pobre, bastante pobre. O Marcel, em si, também tem uma discussão extremamente pobre. O que faz a diferença dele é que ele consegue mimificar, digamos assim, as falas dele, os momentos, e ele já vai, como eu falei antes, ele já vai preparado para provocar isso, ele já vai organizado para explorar isso, e daí isso vai gerar o material que ele vai trabalhar nas redes depois. Então, e os outros não, os outros vão para fazer um debate qualquer, ainda que com propostas bastante vazias, de certa forma, de conteúdo, né?
mas sequer pensam, digamos assim, na apropriação disso dentro da linguagem das redes. Então, é basicamente isso que a gente vê. E é muito triste, porque a gente vê a cidade mais sofisticada do Brasil, mais importante do Brasil, mais importante da região inteira, do hemisfério inteiro aqui sul, né? Tendo um debate como esse. Aí eu penso assim, como é que então acontece no resto? Olha que pobreza a nossa pauta de discussão política e propositiva. É realmente lamentável. Com certeza. Bom, a gente falou da Tabata e tem a questão das mulheres, né, as candidaturas femininas. Segundo o TSE, são 34% das candidaturas totais, o que está quase no piso de 30% estabelecido por lei. E aí, queria saber de você, Yuri, como é que você vê isso e que nomes nessas potenciais políticas, né, se destacam além da Tabata, evidentemente? Olha, acho que a eleição de Aracaju ela é muito simbólica, porque é uma eleição que tem, se não me engano, 5 mulheres competindo com chances muito grandes. É possível que no segundo turno vá Emília Correia e Yandra, que é uma jovem do União Brasil, e a Emília Correia do PL. Também tem a delegada Daniele, também tem algumas figuras, né, que já tinha ido ao segundo turno em Aracaju. Então, entre capitais, eu acho que Aracaju tem um descolamento, né, do que acontece em outros lugares. Acho que a Tabata ela simboliza muito bem uma geração mais jovem de mulheres que tentam chegar na política. Tiveram algumas, em Manaus, por exemplo, teve uma candidatura do PT que acabou caindo por terra para que o Marcelo Ramos pudesse assumir o lugar, né, e não a candidata do PT. Eu acredito que ainda existe um espaço a ser explorado que, na verdade, mesmo os caminhos e os dispositivos que o Congresso Nacional tem para garantir que os partidos promovam candidaturas femininas, promovam candidaturas e sejam punidos caso não cumpram, né, com as regras, eu acho que isso ainda está muito incipiente. São criados vários subterfúgios para que essas regras não sejam respeitadas. Mas eu diria que a Tabata simboliza muito forte uma juventude que consegue se comunicar nas redes sociais de uma forma bastante efetiva. No caso de Sergipe, a Yandra, ela tem uma ligação com política tradicional no Estado, então não chega, é uma política nova, mas ainda tem um pouco a questão do legado também da família dela na política, né? Mas acredito que a Tabata e movimentos, né, como o Renova, como outros movimentos assim, conseguem trazer políticas novas, e até o PSOL também é um partido que historicamente consegue trazer muitas candidaturas femininas. A própria Renata Souza, que já havia tentado anteriormente aqui no Rio de Janeiro, agora vindo com o Tarcísio, acho que traz essa carga, esse símbolo que espero que haja força também, né, através do legislativo e da maior presença feminina, principalmente no legislativo, que as regras de candidaturas femininas seja efetivamente respeitada, né, pelos partidos, e que, caso não seja, que sejam punidos também. Você falou de Aracaju, e é interessante que no Nordeste há governadoras mulheres, né? Raquel Lira em Pernambuco, Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte, que chamam a atenção. E a quem você atribui, Fabiano, o fato de haver tão pouca candidata? Então, o Yuri comentou muito bem, chamou atenção para essa questão da Aracaju, né, o Nordeste, mas eu acho que tem um fenômeno acontecendo no Rio Grande do Sul bastante interessante, em Porto Alegre, que a Maria do Rosário está competindo com Sebastião Melo. Nós acabamos de ter, aí a gente se junta com a questão climática, né? Acabamos de observar, né, uma das maiores tragédias já vistas, né, no país, e comprovadamente o prefeito tem responsabilidade, né, na dimensão que tomou essa tragédia por conta de sua displicência em relação às políticas de contenção e políticas ambientais. A Maria do Rosário é uma candidata de oposição. Então, naturalmente, que diria a racionalidade, né? Naturalmente, o prefeito seria punido, porque essa tragédia está muito presente, tá? E a candidata de oposição
tem chances, tem maiores chances. Né? Aí tem uma rejeição importante. O antipetismo, que vem se constituindo há muito tempo, e isso está atingindo as disputas municipais. Porto Alegre é uma cidade administrada pelo PT várias vezes. A cidade não virou um caos por causa do PT. E existe uma administração que é responsável diretamente pela tragédia. Agora, Maria do Rosário tem uma alta rejeição, não apenas por conta do PT, mas também por conta de sua identidade, sua identificação com as questões fundamentais de gênero, né, e correlatos. Então, eu acho que temos desafios importantes a vencer. Né? Onde seria natural esperar Manuela ou Maria do Rosário, mas a Maria do Rosário que está mais bem posicionada nessa disputa, onde esperaríamos uma candidatura feminina avançar, A própria Juliana Brizola também, né? Sim. A chance do prefeito ser reeleito é bem significativa. É bem interessante essa reflexão. Vamos falar dos jovens, porque de acordo com o TSE, Marco, há quase 80% eleitores com menos de 18 anos a mais agora nesse pleito e na comparação com 2020, as últimas eleições municipais. Que peso isso tem na tua avaliação? Eu acho que... Bom, enfim, eu acho que isso se faz um encontro com essa possibilidade de utilização das redes. Os jovens se formam por ali. Se formam de um jeito muito resumido, muito sintético, muito, eu diria até superficial. E no final, eu acho que a linguagem ela acaba sendo muito determinante do que influencia esse jovem. Eu acho que tem uma série de aspectos simbólicos também e de imagem, de como ela é trabalhada nas redes que vão influenciar. Então, o TikTok é importante, Instagram é importante, etc. Então, e óbvio que existem algumas questões que vão impactar esses jovens, a possibilidade deles terem um emprego ou não, mas mesmo o emprego é um negócio curioso, porque a relação que eles têm com o emprego formal hoje já é muito mais fluida, né? Não querem exatamente aquela formalidade da carteira de trabalho e tudo mais. Então, é toda uma visão diferente, digamos assim, do que até então tem sido apresentado como o ideal para uma entrega do poder público em relação à sociedade. Então, acho que os jovens eles têm uma pauta um pouco diferenciada, a linguagem diferenciada. Eu acho que o papel deles nesse aspecto conversa diretamente com aqueles que conseguem usar as redes melhor e conseguem entender um pouco essa expectativa. Tem eu diria até que tem um certo anseio de autonomia desses jovens. Eles não querem estar tão presos numa estrutura de trabalho tão rígida. Então, tem um certo empreendedorismo potencial que pode, digamos assim, fascinar segmentos de jovens de classe média, por exemplo. Então isso pode ter uma repercussão também. Não é muito claro para mim, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, que a forma de chegar neles e a forma deles decidirem é muito diferente do que até então a tradição da política tem trazido para a gente. E eles vão acabar provavelmente resolvendo isso na última hora, com uma forte influência dos celulares e dos memes que vão estar circulando. O que é importante, sobretudo, em eleições mais polarizadas, né? E aí, como São Paulo, da qual a gente falava no início. Agora, vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, que, afinal de contas, é a segunda maior cidade. É interessante que o prefeito Eduardo Paes, candidato à reeleição, tem o apoio do presidente Lula, mas seduz boa parte do eleitorado bolsonarista. Que fenômeno é esse, Yuri? Eu acho que o Eduardo Paes ele é um dos poucos expoentes do centro que não fica preso em meio à polarização. Né? Em São Paulo a gente vê que não existe muito espaço para uma candidatura de centro. Aqui acho que parte muito da competência do Eduardo na gestão dele, nas gestões dele, visto como um gestor que consegue transitar bem à direita, à esquerda. Ele faz medidas que podem ser consideradas medidas de esquerda ou de direita, mas sem causar uma polarização ideológica sobre as decisões. Então, acho que ele consegue se colocar de uma forma
ilustrando aqui, né, a imagem dos candidatos, na verdade de lideranças políticas aqui na cidade do Rio, o Eduardo Paes tem a melhor imagem, uma imagem mais positiva do que Lula e Bolsonaro. Isso significa que a polarização para ele é algo ruim e que ele consegue se destacar efetivamente no meio disso. Por isso, enfim, ele não cedeu, né, uma vaga para o PT como vice, mas tem essa proximidade com o governo federal. E eu acho que ele consegue se comunicar com a população de uma forma que ele foge do que é o padrão, né, de uma direita, por exemplo, que vai se comunicar a partir, seja de religião, principalmente católica, evangélica, e costumes, pautas morais. Ele consegue olhar para propostas, né, trazendo uma bolsa para o Rio de Janeiro. Também consegue se comunicar pegando no que é o dia a dia do carioca. Por exemplo, a transformação que foi realizada no BRT, acho que é algo muito visível de como o sistema se transformou. E também acho que ele tem uma habilidade muito grande de comunicação, porque embora segurança pública não seja atribuição do prefeito, ele entende que, por exemplo, no âmbito do próprio BRT mesmo, o programa BRT Seguro, por exemplo, que quando existe a apreensão de alguém que vandalizou algum ônibus ou alguma estação, acho que ele entendeu que parte da direita se mobilizava em torno da segurança pública de punição a quem comete crimes ou quem vandaliza determinadas coisas. Então, acho que os excertos de vídeo, por exemplo, que ele pegava e que a prefeitura dizia, olha, a prefeitura está cuidando da segurança dentro do seu escopo, e mostrando para a população que, olha, também estamos preocupados com a segurança e punindo quem deve ser punido, sem criar uma caça às bruxas ou, enfim, um linchamento virtual dessas pessoas, mas também entender um pouco dessa lógica de como se comunicar com essa direita que pode ter votado também no Bolsonaro em eleições passadas aqui na cidade. E ele leva no primeiro turno? Pelo que nós temos visto nas nossas pesquisas, não. A eleição iria para um segundo turno. Acho que o próprio fato do Ramagem ser um candidato do PL e existir afinal de contas, o Rio de Janeiro é o nascedouro do bolsonarismo, de Bolsonaro, né? Então, existe uma presença muito forte do voto pro partido, pro PL, pro que significa Bolsonaro enquanto uma força política aqui na cidade. Então, por isso, no que a gente tem medido, o Ramagem ele parte ali de um piso de 30% das intenções de voto. O Paes ele já está bem melhor posicionado, acima de 40%, e num segundo turno ele tem uma vantagem maior. Mas a gente não acredita que a eleição no Rio seria resolvida no primeiro turno, ainda não. Pode ser que ao longo da campanha algo mude, a campanha do Ramagem não flua tão bem, ou haja um movimento de voto útil de eleitores do Tarcísio Mota para o Paes para tentar resolver tudo no primeiro turno, mas por enquanto não é o que a gente tem visto. E no Rio, assim como em outras capitais, a questão do voto evangélico é muito importante, né, Fabiano? Isso é que é interessante observar. O Eduardo Paes está muito bem posicionado por conta da avaliação que é feita, né, da sua gestão. Coisa que não acontece em São Paulo. Então, a competição fica aberta, fica incerta. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma campanha mais previsível, tá? Mais bem definida, mas por quê? Nós temos um prefeito que está se colocando, muito conhecido, está se colocando na reeleição e tem uma avaliação positiva, né, da sua gestão. E aí isso leva a uma questão importante sobre nacionalização da campanha, né? E a questão dos evangélicos aparece por aí. Na verdade, a gente vai fazer vamos decidir, vamos votar numa eleição municipal, não é isso? Então, o que a gente está percebendo em várias situações, na maioria delas, né, é que a avaliação que se faz do que está acontecendo na cidade é que está pautando a decisão. E São Paulo é uma super exceção nessa história, né? E aí talvez esses outros vetores estejam entrando na equação, né? Por exemplo, a questão religiosa. Eduardo Paes tem uma preferência bem distribuída entre os eleitores, independentemente desses determinantes das preferências em âmbito nacional, né? Então, eu acho que, ao fim e ao cabo, tem uma racionalidade aí na decisão do voto, que o Rio de Janeiro é um belo exemplo disso.
Agora chegou aquele ponto em que a gente bota a inteligência artificial na conversa. Olha, pessoal, perguntei para o ChatGPT e para o Gemini, ou Gemini, que efeitos a suspensão da Rede X vai ter nas eleições municipais brasileiras de 2024. Foi interessante que o ChatGPT respondeu, Marco, não há uma suspensão oficial da Rede X, antigo Twitter no Brasil, então não podemos prever efeitos específicos nas eleições municipais de 2024 com base nessa informação. Acho que está meio mal informado o ChatGPT. E o Gemini deu aquela resposta isentona, no momento não posso ajudar com respostas sobre eleições e figuras políticas, sou treinado para ser o mais preciso possível, mas às vezes posso cometer erros, etc, etc. É interessante, né? Porque toda pergunta de política o Gemini sai pela tangente. Mas, falando sério, o antigo Twitter foi muito importante para o debate público. E agora, sem ele, como ficamos? Eu acho que o Twitter, ele é curioso, porque assim, se você pensar, você tem um grupo que realmente usa o Twitter para fazer uma discussão política, tem o que? 10%, 15%, 20% de quem, enfim, vai votar, etc. E ele privilegiou, ele acabou privilegiando sempre a polarização. Então as pessoas, ainda que façam um debate entre elas fazem um debate mais para os mesmos, para os seus. Então, eu não sei o quanto que ele propiciou um embate de ideias, de confronto de perspectivas e que, eventualmente, alteraria alguma coisa, digamos assim, desse segmento que está ali dentro envolvido. Então, ele era muito mais um espaço quase que autorreferente desses campos para se reafirmarem e se mobilizarem. Então, eu não vejo... E depois o Twitter passou por muitas mudanças quando virou o X, e eu acho que essas mudanças não foram para melhor, na verdade, e eu acho que ele foi se tornando, digamos assim, aos poucos obsoleto. É porque é uma herança que a gente tem, o Twitter era importante, numa determinada época houveram vários grupos de debate lá dentro, que aí sim eram, digamos assim, mais interessantes, mas eu não acho que o Twitter em si vai fazer, o X vai fazer diferença, a ausência dele vai fazer alguma diferença nesse processo. Acho que, em termos jovens, que a gente está falando antes, o Instagram e o TikTok são muito mais importantes, né? E as pessoas vão acabar migrando para outras redes. Então, eu acho que essa é uma questão interessante. Eu acho que o mais interessante disso tudo é a estrutura do Estado brasileiro está servindo uma espécie de proxy numa disputa sobre uma potencial regulação, em que uma plataforma que não quer submeter, eventualmente venha a ter de submeter. Então, esse é um tensionamento que é quase que um exercício, digamos assim, controlado das duas partes, do tecnobaronato por um lado e do outro lado pela estrutura estatal, sobre o que pode vir a ser uma regulação ou uma queda de braço nesse sentido. Então, eu acho que, digamos assim, o Twitter ele é muito mais hoje um campo de experimentação desses dois espaços, assim, o quanto pode ser regulado ou não esse espaço, digamos assim, público de debate, né? E quais são os condicionantes disso e por que essa regulação, né? E eu acho que o Musk está fazendo... Ele usa isso como um exercício, é quase como uma guerra por proxy, uma coisa assim meio localizada. Vamos fazer um teste aqui do que pode estar acontecendo. E a grande questão é essa, isso aí servir como um teste e um exemplo para outros países de como é que pode se proceder uma regulação maior ou menor. Então, nesse sentido que eu acho que a questão do X, ela impacta. De resto, eu acho que as redes, elas são ecossistemas, elas têm que ser entendidas como ecossistemas. Quem opera na política nas redes, não opera numa rede específica, opera em várias redes com digamos assim, ângulos e linguagens diferenciadas, mas que entendem uma mensagem específica. Esse é o caso do Pablo Marçal, por exemplo, ele opera bem com várias dessas plataformas. Ou seja, o X não será o X da questão. Não. O X da questão do debate público. Não. Mas é interessante o que acontece no debate público a respeito da decisão do STF com relação ao X. Sim. Isso sim, porque Sim. aí até aquela lógica do bolsonarismo e tal, a gente vê ali um reflexo disso nesse debate. Sim, eu concordo muito com a análise. Eu acho que o X da questão realmente vai ser a forma como pessoas, principalmente o eleitorado jovem, digamos, né, que usa o X ou o Twitter
para qualquer outra coisa que não seja até se manter informado sobre política. Usa para espalhar memes ou para falar da própria vida. Então, esse tipo de usuário, que talvez nem saiba muito, né, não esteja tão ligado no ambiente político do Twitter, ou não esteja ali por isso, a forma como ele vai receber ter esse bloqueio, não poder utilizar uma plataforma na qual era quase como um diário ali, que ele falava e espalhava as coisas que eram os sentimentos dele do momento, como que essa decisão vai afetar a percepção política dessa pessoa, que não necessariamente antes estava tão ligada no que estava acontecendo na política no seu município ou âmbito nacional. Nesse sentido, eu acho que tem um impacto, porque a gente tem monitorado na Atlas através das nossas pesquisas e a gente tem visto até uma reação bastante sensata da população brasileira, no sentido que entende que o Twitter, o X, o Elon Musk precisa respeitar as regras da legislação brasileira, então, mas com alguns limites, principalmente respeitar decisões que peçam para pagar postagens, mas não necessariamente perfis de usuários. Isso já seria meio que cruzar uma linha. E também bloquear o X por completo no território nacional, isso também acaba sendo um tanto controverso. Então, acho que essa decisão coloca uma, de certa forma, de novo, né, uma judicialização da política, em que isso pode impactar na confiança das pessoas no judiciário brasileiro, no STF, e na percepção das pessoas de o que é a democracia, se a gente vive numa democracia, se essas medidas são antidemocráticas ou não. Então, nisso, eu acho que acaba colocando esse elemento que pode despertar um eleitorado que antes talvez estivesse meio que dormente para o que estava acontecendo. E acho que a gente precisa ver qual vai ser a opção dela, né, desse eleitorado. Se vai ser uma opção um pouco mais extremista e concordando que eu prefiro uma liberdade né, que é pregada pelo Elon Musk ou por pessoas mais que seguem a linha de pensamento dele, do que uma linha de, não, olha, as redes que estão operando no Brasil precisam respeitar a legislação brasileira e, como foi muito bem dito, né, são águas muito novas sendo navegadas, então muita coisa não existe uma jurisprudência muito clara. Então, realmente, é quase um tubo de ensaio para ver como que o Brasil vai se posicionar frente a isso e a população, né, se vai apoiar o STF ou as medidas que têm sido colocadas, ou se vão acabar o discurso de Pablo Marçal, ou bolsonarista, ou de pessoas mais à direita que pregam, né, que essas medidas são abusivas e são antidemocráticas, conseguiria colar com esse eleitorado, fazendo com que isso gerasse dividendos políticos para eles. Acho que ainda é um território muito novo que a gente está navegando e que acho que nesse sentido vai impactar, sim, nas eleições. E pode ser que impacte nas eleições justamente de 2026, porque é um embate que tem um caráter talvez mais nacional do que o local inerente às eleições municipais. Fabiano, para a gente encerrar aqui. Tá. Em relação à questão do X, né, da suspensão, eu acho que tem 2 registros, né, essa da análise política e no âmbito pessoal. No âmbito pessoal, fiquei muito contente, porque eu sou péssimo em tecnologia e estou cada vez mais retraído. Então, eu não preciso mais agora prestar atenção no que está acontecendo no X. Exatamente. Então, para mim, foi muito bom. Agora, do ponto de vista político, eu concordo muito com o Marco falou, esse caráter experimental da experiência e a entrada do Estado, né, nessa disputa. E tem um lado fundamental que é a questão da desigualdade na competição, tem um outro lado fundamental que é a questão das fake news, né? Ou seja, tem questões de fundo normativas sobre democracia que precisam ser pensadas pela justiça eleitoral em combinação com o mundo político, né? Você reorganizar as regras do jogo. Isso é fundamental. Sem isso você não tem democracia, na verdade, né? A democracia parte do estabelecimento, né, do que é permitido pela oposição e pelo governo, né? E isso define uma estrutura que você, né, de muita confiança. As instituições, os meios de comunicação, né, estabelece um contexto de muita confiança no qual a competição política se torna possível e a oposição se torna possível, né? Então, eu acho que transcende a eleição municipal, entendeu, Lila, essa questão.
Eu acho que o impacto para 2026, numa discussão mais nacional, você tem toda a razão, tem um potencial muito maior para ser discutido isso, mesmo porque a gente está na bica da definição do voto, né? Então, imagina um candidato que está tendo que ganhar a eleição parar para discutir um tema tão arriscado, né? Assim, olha, estou sendo vitimado porque o X foi suspenso. Quer dizer, ele não vai fazer a campanha, ele vai ficar falando sobre isso? Não faz muito sentido, né? Do ponto de vista até da corrida eleitoral, né? Acho que 2026, aí sim. Então, aí em 2026 a gente faz outro programa, tá, Isso gente? aí. Mas antes disso a gente faz vários outros, combinado? Muito obrigada, Marco, Fabiano, Yuri, foi um prazer. Bom voto para todos e todas nós. Obrigada pela audiência. Até o próximo Meio Tempo.